Olá a todos. Eu tive uma experiência com o Dr. Emerson do Paraná. Emerson, e praticamente esse doutor foi indicado pelo meu amigo Cássio Luiz, um amigo de infância, e praticamente ele fez 5 contratos comigo, onde existiam 3 ações jurídicas. E ele fez praticamente, nesses contratos, ele fez procedimentos, digamos assim, fez procedimentos com direitos especiais a ele, direitos especiais, como o direito de ser pagado totalmente, mesmo se não tinha feito o contrato, não tinha feito o serviço inteiro. Então isso estava explicando. O outro direito especial é que praticamente se ele poder rescindir o contrato em qualquer momento e eu não ter que devolver nada do que aquilo que foi pagado. Então isso é praticamente isso. Então alguns direitos especiais realmente que me colocavam em uma situação em que aquilo que eu porque a quantidade do dinheiro do contrato foi estabelecida para ser pagada em 3 vezes, sendo que a primeira vez eu tinha que pagar na assinatura do contrato. Sendo que aquele dinheiro da assinatura do contrato, praticamente se eu fizesse a assinatura e ele desistisse do contrato um dia depois, ele ficava com aquele dinheiro para ele, entende? Então praticamente então tudo assim para vantagem dele, praticamente para vantagem dele. E isso aí estava escrito em uma linguagem jurídica e eu não conseguia entender, assinei tudo sem entender nada, apostando na confiança do meu amigo Cássio Luiz, né? Então praticamente fui entender aqueles parágrafos e cláusulas que constituíam para mim uma língua desconhecida, somente depois que já estava dentro da Arapuca, né? E como eu relacionei ao advogado Dr. Emerson que isso se tratava de uma Arapuca no sentido que você entra dentro e você está preso, você tem que perder aquele dinheiro de qualquer maneira, mesmo que aquele contrato seja rescindido depois de uma semana, mesmo que o advogado faça o trabalho pela metade, mesmo que ele não entre com as ações, aquele dinheiro você gastou, você perdeu aquele dinheiro, praticamente perdeu, e foi aquilo que aconteceu, porque eu disse que era uma arapuca, uma comparação que qualquer pessoa pode fazer, que pode ser uma conversa, uma discussão. Eu não estava querendo ofender ninguém. Ele se ofendeu e aquela ofensa pegou a sério e acabou levando para si a quantia de R$ 4.574 que eu tinha pagado tudo em antecipo, a primeira parte das 3 parcelas, e R$ 4.574, praticamente 800, em torno de 800 euros. Então praticamente um grande dinheiro, tá? Para mim, principalmente que sou pobre, sou inválido, etc. Então praticamente ele pegou esse dinheiro para ele, porque eu não podia reclamar, porque se eu reclamasse ele poderia pedir até todas as 3 parcelas. Estava escrito no contrato isso também, que ele poderia, se ele quisesse, né, na sua livre-arbítrio, poderia pedir até toda a quantidade, a quantia total daquilo que foi preço. Podia pedir 3 vezes esse valor, se ele quisesse. Então praticamente eu fui obrigado a fazer as pazes, a deixar esse dinheiro com ele, porque no contrato ele até poderia ter pedido 2 vezes mais do que isso. Podia pedir as 3 partes, toda a inteireza do dinheiro que foi tratado. Então praticamente foi um contrato feito
só olhando a parte dele, olhando os direitos dele, porque ele pode, ele fica com o dinheiro, eu não fico com nada, ele pode decidir quando ele quiser, se ele não fizer o trabalho, fizer o trabalho na metade, ele ganha do mesmo jeito. Então, praticamente, como isso pode ser, eu entendo como direitos especiais, porque, por exemplo, quando você faz um contrato de luz, faz um contrato de gás, faz um contrato qualquer tipo de contrato que você faz, normalmente não tem esses direitos, essas coisas assim desse tipo aí, entende? Por exemplo, peça uma pessoa para pintar a tua casa, por exemplo. Ele vai lá, pinta um quarto só, depois briga com você, você fala uma coisa que ele se ofende, não quer mais pintar, ele vai embora e leva o dinheiro, não é assim, não leva o dinheiro nenhum. Ele vai ter que pintar tudo para ganhar o dinheiro, e vai ganhar só aquilo que foi tratado. Então, praticamente, o fato é que esses são direitos especiais, é um contrato totalmente especial, totalmente feito para ele ganhar dinheiro, né? Para ele ganhar dinheiro sem fazer um trabalho, porque ele fez os trabalhos que ele fez com por esses R$4.534, 800 euros, foi um trabalho que pode ser feito uma pessoa do segundo grau, uma pessoa que tem o segundo grau completo pode ter feito aquele trabalho, não precisa ser advogado. Então, o que eu decidi? Eu decidi fazer o seguinte: agora, se agora eu vou ter um outro advogado, digamos, eu precisarei de um advogado, precisarei de um novo advogado, eu farei diferente, farei assim. Se eu falar com outro advogado, eu vou fazer isso seguinte: tem o contrato, né? O contrato com aquela língua em que ninguém entende, que parece até o jeroglífico dos egipcianos, né? Você não entende aquela coisa. Aí eu digo assim: você coloca assim embaixo dessa linguagem do contrato, você coloca um parágrafo, você escreve assim: você como o cliente sottoscrito cliente, abaixo assinado, o cliente abaixo assinado aconteceram mal entendidos com outros profissionais, e assim, nesses termos, pede para aqui embaixo será feito um resumo em palavras pobres, palavras simples, do que se entende dizer as leis que estão acima descritas, entende? Então, praticamente, o advogado vai fazer um resumo em palavras pobres, como eu falo com você, porque se pode explicar o contrato também em poucas palavras, em palavras que as pessoas entendem. Não precisa necessariamente ter aquelas leis, a pessoa pode explicar como ela explica realmente, ela explica, mas acontece que o advogado, quando explica para você, ele explica a voz, e você assina acreditando naquilo que ele falou a voz, mas ele não escreve aquilo, entende? Aí acontece que depois que você assinou, daí você aquelas coisas além daquilo que estão escrito no contrato e que ele não explicou, aquilo você está assinando também. Então, praticamente, eu digo, você escreva aqui no contrato, aqui embaixo do contrato, nesse parágrafo final, um resumo de todo o contrato, mas em palavras simples, palavras que até uma criança entende. Então, você escreva isso aqui. Se ele não quiser fazer isso, é porque é uma pessoa que não é justa, não é uma pessoa justa. Você diz, não vou fazer, não é preciso. Aí, realmente, ele está querendo se aproveitar, entende? Então, é uma maneira também de você saber se o advogado que você está contratando é justo ou não é justo. Se ele fizer o resumo, é porque ele está colocando a cara dele, ele está se arriscando e ele está demonstrando que ele é uma pessoa honesta. Então ele vai escrever o resumo. Então, outra coisa que eu vou fazer também é isso. Fazer um colegamento vídeo, né? Colegamento vídeo, onde tenha o contrato e as cláusulas, que eu vejo e ele também vê, com a condivisão, né? A condivisão de tela. Então, praticamente, isso aí pode fazer com o Skype, pode fazer com o Facebook, essa condivisão de tela. Então, praticamente é isso. Aí eu vou colocar o registrador, porque no computador tem um registrador, né? Tem um registrador de sons. Então, eu vou colocar o registrador
Eu vou perguntar para ele, artigo por artigo do contrato, o que significa esse artigo, doutor? Esse primeiro artigo, o que significa? Esse segundo artigo, o que significa? Ele vai explicando, né? Ele vai explicando e eu vou registrando aquilo, vou registrando aquele áudio. Então vai ter essa documentação áudio registrada e vai ter aquele resumo antes da assinatura. Aqui embaixo vai ter a assinatura, entendeu? Então praticamente eu posso fazer também assim. Então eu faço o resumo e daí eu praticamente embaixo do resumo digo, também foi feita uma registração áudio onde o advogado explica cada artigo do contrato, entendeu? Eu coloco, são 3 partes do contrato. Primeira parte, a parte toda complexa das leis, das cláusulas, etc. A segunda parte do resumo em língua clara, que até uma criança pode entender. E depois a terceira parte eu faço uma observação dizendo que foi feita uma registração áudio onde ele explica todas as cláusulas do contrato. Ele fica com a sua voz, né, registrada, que é um documento também isso, onde ele explica as registrações do contrato. E depois assinamos o contrato, entende? Eu vou fazer assim. É o advogado que não quiser fazer isso, ele diz, não precisa, ou então, isso eu não vou fazer. Então, se ele não quiser fazer isso, é porque realmente ele está querendo, ele não é uma pessoa honesta. Porque se é uma pessoa honesta, eu sendo um advogado, se eu fosse um advogado, ou se eu fosse uma pessoa honesta, eu faria isso, abria o jogo, demonstrava, explicava exatamente aquilo que estava escrito, e resumia aquilo que estava escrito em poucas palavras, como eu estou proponendo aqui. Então, praticamente essa é a ideia que eu tive para evitar problemas com futuros, tá? Muito obrigado.